Olá, que bom ter você de novo aqui em mais um encontro. Eu espero que você tenha revisto as suas prioridades e tenha dado valor ao que realmente importa na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Você carrega alguma culpa de alguma coisa que você já fez? Doutor Fábio, mas vai falar de culpa ou de perdão? É que não tem como separar as duas coisas. Por isso nós vamos começar falando de culpa. Podemos definir culpa como arrependimento ou remorso por uma atitude tomada, que você não achava correto. A Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, fez um estudo durante 18 anos e concluiu que pessoas que carregam esse sentimento de culpa aliado à falta de perdão têm 3 vezes mais possibilidades de adoecer e até de morrer. Alguns especialistas a consideram tão prejudicial quanto fumar ou a obesidade. As causas podem ser variadas, mas o fato é que nós não fomos criados por Deus para conviver com esse sentimento. As consequências de nutrirmos esse sentimento vão desde tratar mal as pessoas, encontrarmos culpados para tudo, doenças de diversas formas e vivermos murmurando. Dentre essas doenças, nós encontramos doenças autoimunes, doenças psicológicas que vão desde depressão, ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo. Os especialistas chegam a associar 25 doenças diferentes relacionadas ao sentimento de culpa. Vamos ver então algumas características das pessoas que se sentem culpadas. Primeira característica, tentam esconder o erro. Vocês lembram de Adão e Eva, quando comeram do fruto proibido? A primeira sensação que eles tiveram e a primeira ideia é esconder de Deus. Como diz Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente. Assim são as pessoas com o seu sentimento de culpa. Você conhece pessoas assim, que tentam esconder as coisas? Talvez esconder o seu passado, mas como bem disse Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente. O sábio Salomão tem um conselho para nós que se encontra aqui em Provérbios, capítulo 28, verso 13. E nós lemos o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você percebeu? É uma péssima ideia esconder os nossos erros, principalmente de Deus, que sabe tudo e está disposto a nos perdoar. A segunda característica das pessoas que se sentem culpadas é culpar outras pessoas. Vou mais uma vez dar o exemplo de Adão e Eva, vocês se lembram? Quando Deus pergunta a Adão, por acaso você comeu do fruto que eu pedi para você não comer? E qual foi a resposta? A mulher que tu me deste me deu e eu comi. E quando Deus pergunta para Eva, Eva, o que aconteceu? A serpente me enganou. Você percebe? Que característica humana colocar o erro nos outros. Como bem disse Milor Fernandes, errar é humano, colocar a culpa nos outros nem se fala. A psicologia explica que essas pessoas tentam ver nos outros o erro delas próprias. É o caso do desonesto que vê desonestidade em tudo. É o mesmo caso também do infiel no casamento que vê infidelidade nos outros casais. Ou quem sabe daquele moralista que um dia já vacilou com a sua moral. Você conhece alguém assim? Pessoas que agem de maneira implacável com a fraqueza de outras pessoas e são as mesmas fraquezas que elas mantêm escondidas em sua vida. Outra característica de quem se sente culpado é carregar o peso da culpa. Essa talvez é a pior delas, porque é justamente essa que faz as pessoas adoecerem. Lembra do caso de Davi, com seu incidente com Batseba e a morte de Urias? Após o incidente, Davi relatou as seguintes palavras que estão no Salmo 38, de 4 a 8. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram, por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido, o dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente.
Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Esse peso é insuportável e você não vai conseguir carregá-lo. Não adianta nem tentar, porque aí vem o resultado imediato da culpa, o medo. Medo de que mais cedo ou mais tarde alguém vai descobrir esse seu pecado. Medo do que as pessoas vão pensar. E é exatamente nesse ponto que começam a surgir as doenças. Você pode estar se perguntando, o que fazer então? Qual é o antídoto contra o sentimento de culpa? A resposta é o perdão. Há um tempo atrás, eu encontrei um verso bíblico perdido ali entre os profetas menores, lá no livro do profeta Miqueias, que fez toda a diferença para mim. Eu quero compartilhar com você. Miqueias 7, e o verso é o 18. E nós lemos o seguinte: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Uau! Eu adoro esse verso. Deus, ele tem prazer na misericórdia. Na unidade de saúde que eu trabalho, já há uns 7 anos, que nós temos o costume de, antes de começar o atendimento pela manhã, a gente reúne então ali os pacientes e o restante da equipe e nós fazemos alguma reflexão bíblica, dando ênfase sempre na área da saúde. E eu me lembro de uma senhora que ouviu uma dessas reflexões, onde eu falava justamente desse assunto. E eu disse assim: muitos de vocês que estão aqui hoje só estão porque não conseguem perdoar e não conseguem aceitar o perdão de Deus. E com isso vocês adoecem. E essa senhora que ouviu, ao entrar no consultório, já entrou aos prantos. E ela chorava muito. E ela fez uma pergunta para mim: doutor, será que existe perdão para mim? E eu estou afundando nesse sentimento de culpa. E ela tinha várias doenças: alcoolismo, tabagismo, depressão, ansiedade, transtorno do pânico, tudo em decorrência do sentimento de culpa. E o que eu fiz? Eu li para ela esse verso, Miqueias 7,18, e eu disse assim: olha, o nosso Deus, ele tem prazer na misericórdia, ele tem prazer em perdoar, não tem prazer na justiça. Quem tem prazer na justiça é o ser humano. Nós queremos ver que as pessoas recebam pelo erro que fizeram, mas o nosso Deus, ele tem prazer em nos perdoar. Deus tem muito mais desejo de nos perdoar do que nós de sermos perdoados. Entenda isso. O grande problema é que muitas pessoas ainda não aceitaram o perdão de Deus. E como nós podemos identificar essas pessoas? Primeiro, vivem sempre pedindo perdão pelo mesmo erro. Aqui em Isaías 43, no verso 25, nós lemos o seguinte: Deus falando, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim e dos seus pecados não me lembro. Olha como é o perdão de Deus. A segunda característica das pessoas que ainda não aceitaram o perdão de Deus é que não conseguem perdoar as outras pessoas. Você tem essa dificuldade. Eu ouço isso com muita frequência. Doutor, o errar é humano, mas o perdoar é de Deus. Eu não consigo perdoar. Se você já pensou assim ou se você tem essa dificuldade em perdoar os outros, eu quero que você pense seriamente, porque você ainda não aceitou o perdão de Deus na sua vida. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, se você ainda não recebeu o perdão de Deus, como que você vai conseguir perdoar o seu irmão? O perdão de Deus, ele é instantâneo e completo. E ele te liberta. Te libera para perdoar outras pessoas. O perdão de Deus não precisa ser mendigado. Isso mesmo. Ó Senhor, por favor, me perdoa. E repete essa frase várias vezes, vários dias, pelo mesmo erro. Você não precisa mendigar o perdão de Deus. Lembre-se, Deus está muito mais interessado em te perdoar do que em você de ser perdoado. Não esqueça disso. E não tente barganhar com o perdão de Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me perdoar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me perdoar, eu vou fazer aquilo. Eu vou voltar para a igreja. Ou se o Senhor me perdoar, nunca mais eu vou cometer esse erro de novo. Não cometa isso. Não faça isso. Então, como é que nós podemos receber o perdão de Deus? Apenas creia e peça.
Assim como a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas. Diga sinceramente para Ele, Senhor, eu errei, o Senhor está certo, o Senhor é perfeito, eu que estou todo errado, simplesmente isso, e creia que você receberá o perdão de Deus. Você pode estar pensando agora como aquela mulher que entrou no consultório, mas eu fui longe demais, doutor, você não sabe da minha vida. Eu já fiz 2 abortos, eu já traí minha esposa, eu já traí meu esposo, eu já fui desonesto no trabalho, eu já magoei as pessoas que eu mais amo, eu sou um criminoso, eu sou um assassino, eu já derramei sangue inocente. Não importa, o perdão de Deus te alcança aí onde você está. Não importa o que você tenha feito, nós nunca vamos tão longe da graça de Deus que ela não possa nos alcançar. Você acha que o Criador do universo não tem poder para te perdoar? Então eu faço um apelo para você agora, nesse momento, aí onde você estiver. Peça perdão a Deus, confesse os seus erros para Ele e creia que Ele irá te perdoar. Eu convido você a orar comigo agora. Querido Deus, nós entendemos que o Senhor deseja muito nos perdoar, que o Senhor tem prazer na misericórdia. Então, Senhor, por favor, toma os nossos erros, aqueles fardos pesados que nós não aguentamos suportar, que é o sentimento da culpa, e carregue sobre os seus ombros. Nos conceda a graça e nos conceda o teu perdão. No nome precioso de Cristo Jesus. Amém.